E o Spaca, ele conta, uma das coisas que ele fala é que ele é muito fã do Didi. Você queria ter um fã que nem o Spaca? Deus me livre. Deus me livre. Tô até com medo que ele falou que é meu fã, tô até preocupado. Mas eu aposto que a Lilian falou pro Dedé, falou, não, ô Dedé, eu não dou 2 dias pra esse menino tá andando com o Spaca falando mal. Meu Deus. E aconteceu. E não foi? A que ponto chegamos? Não é? Que ponto de ironia. Cara, como eu me surpreendi de ver você no Spaca. Primeiro que foi uma entrevista do caramba. Você gostou? Sério? Achei. Eu fiquei com medo de ter falado besteira demais. Você me falou depois, falou, eu não falei nada demais. Falei Será? nada, cara. Não, tá bom. Quando você falou pro Dedé que ia lá no Spaca, o que ele achou? E o que ele acha do Spaca, cara? Porque, assim, o Spaca é aquele negócio que ele bate e assopra. Sim, não é? Exatamente. Só que morde e assopra. Ele morde e assopra, só que as mordidas dele é muito feroz com o Didi. Com o Dedé, não, cara. Dedé, ele não. tem um carinho enorme pelo Dedé. E o carinho e respeito. E ele falou pra mim que gosta mesmo, muito do... Ele falou, o Spaca falou pra mim que gosta muito do Dedé. Ele até pediu pra mim levar o Dedé lá. Mas vamos lá. Primeiro, quando o Spaca me chamou pra ir no podcast dele, eu não falei pro Dedé que eu ia. Eu não falei. Eu não falei porque eu já sei, de toda Você ficou num dilema moral do tipo, caramba, e aí? O que eu falo agora? Então, vou ou não vou? Eu fui com cautela, né? Eu fui com cautela. O Spaca me chamou... que você falou que você foi com cautela e quase soltou um cu na mão aí. Exatamente. O Spaca me chamou, falou, Bananinha, rapaz, eu gosto de você vem aqui no meu podcast. Falei, eu vou. Fiz que nem o Chapolin, eu vou. Aí eu fui, né? Aí eu ia ligar pro Dedé, mas eu falei, não vou ligar, porque se eu ligar, né, eu não sei o que Dedé vai falar, vai. Então. Dedé é capaz de falar, não vai, porque, ele tem problema com o Renato, com a Lília. Mas aí eu falei, a Lília já não gosta muito de mim por causa daquela entrevista. Se eu for lá, aí lascou. Aí a dona Lília vai ficar braba comigo, Renato, Didi, né? Falei, não. Falei, eu vou. Mas não falei com o Dedé. Certo. Mas depois que eu fui, no dia seguinte, o Dedé ficou sabendo. Lógico. Falei, rapaz, você foi lá no Spaca, cuidado, olha o que você falou, você sabe do problema dele com o Renato, né? Eu falei, eu sei, por isso que eu nem falei pro senhor que eu ia, mas, não falei nada. Quem falou foi só o Spaca. Foi. Você viu? E, cara, eu achava muito engraçado, você falava, Lilian, quem fala mal é ele, eu não. Viu, dona? É o Spaca, eu não. Eu até falei com o Spaca, eu falei, inclusive na entrevista que eu dei lá no Elementar, que eu falei lá, aquela coisa que a gente já repetiu aqui, e até depois eu falei, teve uma cena que eu não posso esquecer, que eu fui no Projac um dia, quando o Dedé voltou pra trabalhar com o Didi, eu pedi pra ir lá na gravação, e fui no camarim do Didi, do Renato Aragão. Cara, ele me tratou muito bem, ele foi muito legal comigo, então não tem nem como falar mal dele, entendeu? Quando eu era criança, é claro, ele não gostava dele, porque era um moleque chato enchendo o saco no camarim, claro. Mas depois de adulto eu fui lá, ele me tratou muito bem. Dedé chegou lá, me apresentou ele foi muito educado, muito querido comigo, sabe? Tirou foto e tudo. Só que eu não tenho essa foto, infelizmente eu não guardei essa foto. Porque na época não tinha celular que tira foto. Isso já tem tempo, já tem 10 anos ou mais. Mas ele me tratou muito bem, o Renato me tratou muito bem quando eu fui lá, conheci ele. Mas beleza, e ponto. E quando eu fui no Spaca foi isso, eu não falei com o Dedé que eu ia lá, né? Só falou depois que falei depois que já foi. Ele assistiu? Ele viu alguma coisa? Assistiu tudo. Assistiu tudo? Assistiu tudo. Assistiu tudo. Tudo. Ai, que medo. Cara, o Spaca, eu já conversei algumas vezes com ele. O Spaca vai vir aqui no Ponto de Ironia também, porque gosto muito do Spaca. O Spaca, eu gosto do humor do Spaca. Você critica ele, ele leva numa boa. Eu já chamei ele de documentarista de Taubaté. Que eu falei, ele fala que tem a porra do documentário e a gente não vê nada do documentário, não é? E tá há anos aí no documentário, mas eu acredito que uma hora vai sair tudo. E o Spaca, ele conta, uma das coisas que ele fala é que ele é muito fã do Didi. Você queria ter um fã que nem o Spaca? Deus me livre. Tô até com medo que ele falou que é meu fã, tô até preocupado. Daqui a pouquinho ele começa a falar mal de mim. Ei, Spaca! Cuidado, hein, Spaca? Não vai falar mal de mim, não, Spaca. Mas você sabe que eu entendo um pouco o Spaca, porque aquele negócio tem uma máxima aí que se diz que é o seguinte:
Se você tiver a chance de conhecer o seu ídolo de verdade, evita. Porque eu tive isso, cara. Eu passei isso um pouco com o Jô Soares. Sério? No sentido do quê? Você vai entender agora. Eu sou muito fã do Jô Soares. O Jô Soares é a minha maior referência de artista, de tudo, cara. Tudo que eu... Sabe, eu sou apaixonado pelo Jô Soares. Teve um dia que o Porpetone chegou pra mim, falou, eu vou no show do Jô. Eu já tive lá no show do Jô há 15 dias atrás. Eu fui no camarim do Jô, eu conversei com o Jô. Eu vou no show do Jô de novo. Vamos comigo que eu te levo no camarim. Você conversa com o Jô, você conhece... E aí, cara, eu fiquei assim, eu falei, caramba, será que eu vou? E aí eu resolvi não ir. Sabe por quê, cara? Porque eu também sabia que o Jô também era um cara como esses grandes artistas, que um dia tá bem, outro dia não tá, e se ele não tiver bem, ele vai cagar pra você. E eu fiquei pensando, cara, eu falei, caramba, eu sou muito fã do Jô. Se eu chegar lá e o Jô cagar pra mim, me tratar mal, não me... Então eu preferi deixar o Jô numa prateleira de ídolo, assim. E como ídolo, pra mim, ele é meio que inatingível. E se tornou inatingível. E você não foi? O Jô morreu e eu não conheci o Jô, cara. Eu pensava que você ia contar, sabe? Que você foi e ele te tratou mal. Não, então. Imagina se a minha história com o Jô terminasse assim. Pois é. Eu no camarim dele e ele me tratando mal. Eu me decepcionando com ele. Então, que bom que... Hoje eu penso isso. Às vezes eu paro para pensar e falo, caramba, eu podia ter conhecido o Jô e não conheci. Mas não, a lembrança que eu tenho do Jô, cara, é do meu ídolo inatingível. E ele morreu sem eu me chatear com ele, sem eu me aproximar dele e ter uma experiência ruim. E foi talvez o que o Spaca aconteceu com o Spaca. Ele se aproximou tanto do ídolo dele, porque ele conversou, ele bateu ele chegou papo. A bater papo ele com bateu papo. O Spaca fala que foi recebido. Aí ele se decepcionou. E aí se decepcionou de maneira tão grande. E tá se vingando agora. Ei, Spaca. Tá se vingando agora, hein? Não, eu acredito que houve um pouco dessa decepção. E não só, no caso do Spaca, não só... parece até que a relação deles... Quando eles estiveram juntos, não foi ruim, não teve nada. Mas ele ouviu tanta coisa. E aí ele... Mas não sei, acho que faz sentido essa história que você falou. Acho que ele conheceu o Renato, deve ter se decepcionado. Talvez. Devia ter pego o Renato num dia ruim ali, que não tratou ele bem. Talvez. Aí acho que ele falou, tá bom, era meu ídolo, agora eu vou me vingar, vou falar mal. Eu queria saber, rapaz, onde é que o Spaca consegue tanta informação, cara? O Spaca entrevistou mais de 200 pessoas que conviveram ali, cara. Ele conviveu gente que já morreu. Mas ele nunca conversou com o Dedé, que foi o cara que mais ficou do lado do Renato. Ele nunca conversou com o Dedé? Não tem entrevista dele com o Dedé? Eu acho que ele chegou a conversar com o Dedé, cara. Cara, eu acho que não, hein, bicho. Eu acho que não. Será que nunca teve esse papo? Entrevista com o Dedé, não. Uma entrevista pro tal documentário dele, E mesmo em particular, se ele tivesse conversado com o Dedé jamais iria falar mal do Renato pra ele. Mas o Dedé parece que não falou mesmo. Mas tantas outras pessoas acabaram falando. Todo mundo pode... Todo mundo não. Vamos lá. Muita gente pode falar mal do Renato, mas o Dedé nunca falou mal do Renato. Não. Porque ele tem a lealdade também, né, cara? É o que eu falo. O Dedé ele é uma pessoa de um coração muito grande, entendeu? E às vezes ele até não vê maldade nas pessoas. Certo. Tá? Então ele... pelo contrário, ele tem uma certa gratidão pelo Renato até hoje. Eles se conversam. Essa coisa de que eles brigaram, não. Briga, gente, existe, claro. Brigaram várias vezes. Cara, a gente sabe como é duro tratar. A gente sabe como é duro você tá com dupla, com equipe, com um grupo. Cara, eu trabalhei em grupo há muitos anos. Eu quebrava o pau com Rapadura. A gente brigava muito. Muito. A gente brigava de ficar sem se falar alguns dias, de chegar no SBT pra gravar sem se falar. Então eu entendo muito bem o Dedé e o Renato. Claro que eles brigavam. E claro que talvez até quando separou um do outro, que o Dedé fez a Turma do Didi, claro que nesse tempo aí é bem capaz dos dois. Devia estar brigado na época ali. Deve ter rolado mágoa, decepção também, sim, mas a amizade não deixa de ter. O que foi construído junto é maior, né? Sim, exatamente. Então, assim, sabe, eles se falam hoje, se respeitam, se ajudam, tá? Esse é um grande detalhe. Hoje o Renato ainda ajuda muito o Dedé, entendeu? Gostou do vídeo que você acabou de assistir? Nesse canal aqui tem muito mais conteúdo, convidados incríveis. E por falar em convidados incríveis, vá também ao nosso canal oficial. Lá tem entrevistas maravilhosas. Nos acompanhe, fique com a gente, se inscreva nos 2 canais, hein? Até mais!